Mostrar a vida dos operários já foi um dos grandes objetivos dos escritores. Mas hoje em dia, onde foi parar a literatura operária? Ficou desempregada ou abriu uma microempresa? Fazendo uma definição rápida, o que é literatura proletária? Olha, eu acho que a literatura proletária é aquela que vem de alguém que teve uma experiência profunda no meio operário. Porque às vezes você tem um escritor de classe média que resolve escrever sobre o operariado. Então, isso aconteceu muito, talvez pensando no realismo socialista, mas a pessoa, talvez por não ter um conhecimento do dia a dia, né, das pessoas, ele não tenha uma literatura que represente bem essa área. Então eu acho que por ter vivido bastante tempo no meio operário e vamos dizer assim, na periferia de São Paulo, ao lado de uma fábrica grande, eu tenha tido um contato muito grande com essas pessoas que trabalhavam. Então eu conto coisas em Sabor e Química, por exemplo, sobre a questão de trabalhar em lugares insalubres, como lugares de gases, que as pessoas saíam e de repente elas eram obrigadas a colocar batatas, cortar batatas e colocar no olho para tirar o gás, né, que era um remédio caseiro deles. Então eu soube disso porque eu vivia ali, via as pessoas fazendo isso. Então tem uma boa diferença do que não viu e o que viu. Para escrever sobre operários e tal, tem que ter sido operário? Não, eu acho que você tem que ter sensibilidade, né? Eu acho que você tem que, se você tiver conhecimento do assunto e tenha capacidade de transformar isso em literatura, sim. Mas eu acho que é muito mais fácil alguém que viveu, né? Inclusive, teve uma época que, quando eu trabalhei na Nitroquímica e comecei, depois que eu saí de lá e comecei a escrever, muita gente pensou que eu era talvez um infiltrado na fábrica para tentar escrever, né? Só que ninguém sabia, falava isso, mas talvez não soubesse do meu itinerário migrante pelo país até chegar em São Paulo. Você acha que essa população operária, proletária, está sendo bem representada na literatura? Eu acho que infelizmente não, né? Eu não vejo surgir nenhum autor que dê o seu olhar para essa, vamos dizer assim, para essa classe social, né? Eu acredito que talvez com a divulgação mais da literatura, criando hábitos de leitura nessas pessoas que estão estudando na periferia, talvez você possa ter mais tarde algumas pessoas que poderiam comentar sobre a vida de seus pais, dos seus parentes mais próximos, né? E mostre um pouco dessa realidade. Mas infelizmente eu não tenho visto nos últimos tempos nenhuma literatura que aborde esse tema. Como que o autor mais intelectual, não operário, vê o operário? Fica estereotipado, né? Cria uma figura, ou às vezes ele cria uma figura, vamos dizer assim, idiota, ou às vezes cria um super operário, né? Quer dizer, ele não chega no cerne daquelas pessoas, nas suas dificuldades, né? Eu tenho alguns contos, por exemplo, que mostram que mesmo uma pessoa vivendo em São Miguel Paulista, cercado de ruas sem esgoto, o esgoto correndo na rua, sem canalização nem nada, essas pessoas se sentiam melhores do que como eles viviam no interior, no sertão da Bahia. Então é uma visão que pouca gente tem disso, né? Ele tem que estar presente ali para saber que aquela pessoa pensa daquela maneira. O público operário lê a literatura operária? Assim? Você teve convivência com gente que leu seus livros ou não? Ou a literatura proletária acaba sendo mais para intelectual? Pois essa é uma grande dificuldade. Quando eu falo que escrevo, né, para operários, eu acho que uma das grandes frustrações da minha vida foi com minha mãe, analfabeta, tinha um filho escritor e nunca leu um livro meu. E isso me deixava muito triste, né? Porque isso acontecia muito. Eu fiz até uma certa experiência em São Miguel uma vez, assim que eu tinha publicado Crônicas da Vida Operária, né? Que foi um livro que vendeu bastante, principalmente na elite, né? Eu fiz uma experiência e pedi um amigo meu que trabalhava na Jovem Pan, e ele gravou
alguns contos, né, falando, né, lendo os textos com a voz impostada e tal, e eu levei essa fita cassete, na época uma fita cassete, na periferia e dei para muitas pessoas que eram personagens do meu livro e que não sabiam ler, tinham dificuldade, né, de ler. E como minha escrita, mais ou menos, para dar um tratamento literário, ela é um pouco rebuscada, essas pessoas tinham dificuldade de ler porque não tem hábito da leitura, né? Mas, ao ouvirem, elas ficaram fascinadas, né, com a história e tal. Isso foi uma experiência muito marcante na minha literatura. Talvez por isso, a partir daí, eu tenha até tentado fazer a minha literatura um pouco mais direta, mais simples, sem muito rebuscamento, né? Que às vezes eu até exagero em alguns contos, mas que eles tiveram sentido naquele momento. A literatura operária, ela tem que ser ideológica? Não, acho que não. Eu acho que ela tem que retratar aquela realidade de forma que ela transforme aquilo em literatura. Eu nunca coloquei ideologia, vamos dizer assim, na minha literatura, inclusive fugi disso, né? Eu tinha muito medo de fazer realismo soviético, né? De tentar captar aquela coisa, endeusar o operário. Ao contrário, tem gente que critica, algumas pessoas fazem crítica à literatura de colocar operários totalmente alienados, né? E não posso fugir disso, porque eles existem, sem dúvida. Mas não é um pouco natural? Se você fala de operário, não é porque você tem uma simpatia já por essa turma? Pois é, esse que é o grande erro que entra algumas pessoas fora que não tiveram a vivência, fazem, que é você ter simpatia por eles. Eu não tenho a mínima simpatia, entendeu? Eu retrato, como eu retrato num romance pequeno que eu fiz, chamado Tizil, que é o retorno do operário depois de 25 anos em São Paulo. Ele não tinha nada, tinha perdido um braço, não tinha conseguido nenhuma assistência do INSS, ficou esperando essa pensão e volta para sua terra sem raízes, porque ele não criou raízes aqui e nem tinha criado lá e nem criaria depois. Então é um livro, de certa forma, cruel com a personagem, né? Não tem nada de coitadinho, não. Ele é um ser humano vivendo ali e eu retrato como ele realmente viveu. Será que a literatura proletária ela não evoluiu e se subdividiu de periferia, indígena, falando de negros? Será que ela não teve essa mutação? Tem, hoje você tem muita gente falando de negros, de índios e tal. Eu acho isso importante, né? Mas eu acho que uma classe operária, com a história que eles tiveram, né? Como eu já falei antes, 500 mil migrantes chegavam a São Paulo por ano. Pô, é uma população de uma cidade média, né? E essas pessoas chegavam aqui, quer dizer, tem 1000 histórias para contar. E se você enxugar, você encontra 2, 3 livros sobre isso. Quer dizer, eu acho que faltou gente escrevendo, ou talvez tenha faltado porque também não tinha gente possível para fazer isso. Um ex-operário chegar à presidência não motivou mais gente a escrever sobre isso? Pois é, eu também acho estranho, né? O professor Flávio de Aguiar escreveu um pós-fácil do meu livro Crônicas Operárias, e ele termina dizendo que se ninguém vê no livro um resquício daqueles tempos do Lula, né? Lá na fábrica, e que se tornaria presidente. Ele rememora isso nessa apresentação, dizendo que nos meus contos lá do ABC, né, mostra mais ou menos isso, né, colocando o operário numa situação, vamos dizer assim, literária que nunca ninguém tinha colocado isso. Então eu acho estranho, é meio isso mesmo, você fala um presidente que virou, um operário que virou presidente, né, e não tenha pelo menos incentivado isso, né? Não digo ele incentivar, mas eu acho que até os escritores tentaram fazer uma obra muito maior. É uma coisa que eu não entendo, porque a gente tem milhões de operários, tem um presidente que virou operário, mas ninguém escreve esse operário, nem eu. Assim, pensando aqui, eu não tenho um personagem operário. Será que ele é uma espécie de anti-herói? É um cara que não tem histórias espetaculares e tal, e por isso ele acaba sendo esquecido? Ou talvez as pessoas achem que você contar na vida das pessoas é coisa triste. Tem gente que acha que vai fazer coisa triste, a literatura tem que ser para cima, é mais de alta ajuda, quer dizer, você enfocar o lado miserável também não é bom, então as pessoas
Muita gente prefere analisar, vamos dizer assim, o bem-sucedido. Eu não sei, eu não faço ideia. Mas a miséria também é da Ibope, né? As pessoas gostam de ler coisas tristes e tal. Então, acho que isso não é alguma coisa com a figura do operário que ela não cativa mais, né? Acho que cativou nos anos 30, mas depois parece que não. O cinema você tinha, pelo menos no teatro, você tinha muito, né? Você tinha muito operário participando. No cinema também, né? Vamos dizer assim, nos anos 60, né? Mas eu acho que os anos 70 realmente deu uma esfriada, né, nisso tudo. E é uma pena. Eu acho que deveria ter muito mais coisas, né?